agora ao podcast Pará Mais Agro. Olá, estamos hoje no podcast Pará Mais Agro, gravando com o Dr. Luiz Carlos, coordenador técnico pedagógico do Senar, o Dr. Celso Botelho, coordenador do programa ATEG e outros programas também do Senar, e o Dr. Ivo Marca aqui. O podcast Pará Mais Agro é uma produção do Sistema FAEPA Senar, dos núcleos e Fundepec. Doutor Luiz, temos números já muito expressivos aqui desse primeiro trimestre, né, dos programas do Senar, mais de 7 mil pessoas capacitadas na formação profissional. O senhor pode contar um pouquinho para a gente como é que tem funcionado esses programas, qual o planejamento para esse ano, o andamento? Com certeza. Mas antes de falar sobre a programação do Senar para este ano de 2024 e os resultados de primeiro trimestre para 2023, eu gostaria antes de agradecer a presença, o convite que me foi feito pelo setor de comunicação do Senar, justamente para difundir a importância das ações do Senar dentro do Estado. Antes de falar especificamente sobre o trabalho do Senar, eu gostaria de dizer alguma coisa sobre o nosso estado do Pará. Todos sabem que o Pará é o segundo estado brasileiro em termos de superfície terrestre. É um grande produtor de alimentos, com amplas possibilidades de aumentar sua produção, inclusive como futuro grande exportador de produção e de exportação de alimentos. A gente sabe, por exemplo, que o Pará hoje tem o seu segundo rebanho bovino do país, é o primeiro produtor na produção de dendê, é o primeiro produtor na produção do cacau, é o primeiro produtor na produção do açaí, é o primeiro produtor na produção da mandioca e com possibilidades de desenvolver outras cadeias produtivas, porque nós temos as condições etafas climáticas perfeitas e muito boas para o desenvolvimento de várias atividades da agricultura e do agronegócio em geral. Especificamente sobre o trabalho do Senar, a nossa programação para o ano de 2024 e com os primeiros resultados no primeiro trimestre deste ano de 2024, nós tivemos a participação de 9.494 pessoas que participaram das ações do Senar nesse trimestre. Eu focalizaria, entre os vários programas que o Senar desenvolveu nesse trimestre, o programa da formação profissional rural, também o programa da promoção social e também alguns outros programas. Porque o Senar trabalha basicamente em 3 linhas: a formação profissional, a promoção social e a assistência técnica e gerencial de propriedades rurais. No caso específico da formação profissional rural, nós conseguimos realizar 266 eventos de capacitação profissional. Esse programa tem como objetivo a capacitação do produtor rural para que ele execute com mais eficiência as suas atividades laborais, dos seus projetos de agricultura, quer dizer, aumentando o rendimento da sua mão de obra e, consequentemente, melhorando a sua produção e produtividade. Outros programas também foram desenvolvidos, a exemplo do programa do Negócio Certo Rural, que também é um importante programa para o estado do Pará e para o Brasil como um todo, ligado ao agronegócio, e também o programa TEG, que é um programa novo, com uma metodologia inovadora e que também é de grande importância, que o Senar vem desenvolvendo em todo o território nacional. Sobre esses 2 assuntos, que é o NCR e também o ATEG, nós estamos aqui também presentes com 2 colegas que desenvolvem esses 2 programas. É o Dr. Ivo, que está aqui junto conosco aqui nesse podcast, e também o Dr. Celso Puget, que é o coordenador do ATEG. Então eu passaria então a nossa coordenadora Paula para que esses assuntos sejam colocados na mesa. Perfeito. Dr. Celso, o Dr. Luiz falou aqui, né, que estamos no ranking entre os primeiros, produção de dendê, de açaí, de mandioca. E hoje, no campo, né, temos profissionais da TEG atuando muito firmemente nessas cadeias produtivas. Qual é o critério até para escolher qual a cadeia que vai
privilegiar de alguma forma, né? Como que isso tem chegado ao produtor rural, como que tem funcionado a TEG neste ano, o senhor pode explicar um pouquinho para a gente? Com certeza. Agora, Paulo, eu gostaria primeiramente também, como o Luiz Carlos, agradecer ao Sistema FEPA-Senar e toda a equipe da assessoria de comunicação aqui da casa pela oportunidade, né, de participar do Pará Mais Agro, justamente conversando um pouquinho sobre esse importante programa que é da Ciência Técnica Gerencial aqui, desenvolvido pelo Senar no estado do Pará. Pelo seu questionamento, na verdade, nós trabalhamos quase todas as cadeias produtivas, as mais importantes aqui do estado do Pará, né, principalmente aquelas que têm maior demanda, né? Então, com a questão do açaí, do cacau, a questão da bovinocultura de corte de leite, a bubalinocultura, a citricultura, tá certo? A questão da apicultura, a piscicultura, quer dizer, todas as cadeias, elas são desenvolvidas, né, e por regiões, portanto, aquelas mais importantes, aquelas que acontecem realmente, que os produtores estão nessa atividade. Então, a TEG ela vai ao encontro dessas demandas em função da cadeia produtiva que está naquela região. Mas se o cacau está mais voltado para a Transamazônica, lá que nós demos uma importância. Como está praticamente todo o estado, nós trabalhamos em vários municípios, é verdade. Tá certo? Então hoje a TEG nós estamos com 11 cadeias produtivas, as mais importantes aqui do estado do Pará, e também trabalhando em quase todos os municípios do estado do Pará. É um trabalho gigantesco, entendeu? Estamos fazendo, levando justamente essa possibilidade dos produtores rurais melhorar a sua produtividade e principalmente a sua renda. 11 não é pouco, né? É muita cadeia, mas realmente a potencialidade que o Pará tem, né? E mais do que a potencialidade, né? Mostra que está acontecendo, é um Pará Agro que acontece de fato, né? É como que chega ao produtor, ou como que essa demanda para o Senar, né? Ela chega do campo para quem está no planejamento, que são vocês hoje que estão coordenando os programas. Isso, quando o doutor Luiz Carlos colocou, tá certo? Essas ações todas, é importante dizer que nós participamos do sistema da Federação da Agricultura, FUDEPEC, Senar, núcleos e sindicatos de produtores rurais. Então, eu diria, primeiramente, os produtores rurais se dirigir ao sindicato. O sindicato é o primeiro ponto assim, dessa interlocução com o sindicato, que tem todo esse conhecimento também, a liderança, a diretoria dos sindicatos tem essa leitura perfeita, e a partir desse sindicato, desse levantamento, nós atendemos, tá certo? E vamos justamente ao encontro, né, dos núcleos sindicatos, atendendo justamente esses produtores. Então, o primeiro passo, o produtor rural interessado, querendo, tendo desejo de receber essa assistência técnica pelo Senar de forma gratuita, tá certo? E se dirigir ao sindicato de produtores rurais, que os sindicatos estão todos preparados e atentos para encaminhar essas demandas para assim acolher, nós estivermos presentes lá, com certeza. Perfeito. Doutor Celso, eu até anotei uma frase que nós estávamos conversando outro dia, né, que foi do nosso presidente Carlos Xavier, que falou assim: assistência técnica é estratégica para o desenvolvimento do produtor rural. E o doutor João Martins, que representa a Senar, falou: não tem outra saída, nós temos que levar tecnologia para o campo, e tecnologia você só leva com assistência técnica. Sabemos que a assistência técnica ela teve uma evolução ao longo da história e da aprendizagem rural, né? Você pode explicar um pouquinho, né, em que patamar nós já estamos hoje da assistência técnica aqui no Senar? Repare bem, essa afirmativa do presidente da Senar, Dr. João Martins, e do presidente aqui da Federação da Agricultura, Dr. Carlos Xavier, são corretíssimas, entendendo para levar o sucesso do produtor rural, para o fortalecimento do campo, para o desenvolvimento do meio rural aqui do Brasil e do Pará em particular, nós temos as políticas públicas, por exemplo, o fomento é fundamental, o crédito rural, a pesquisa agropecuária, que são coisas importantíssimas. Agora, estrategicamente, a tecnologia gerada, se não tiver uma boa assistência técnica, e nada ela vai adiantar. Então é fundamental, e as tecnologias estão geradas, e para chegar ao produtor rural de uma forma correta, tudo precisa justamente da assistência técnica. E nesse sentido que nós estamos alinhados justamente para levar essa tecnologia ao produtor rural, tá certo?
Então, assim que acontece, é fundamental, realmente, esse que o Dr. Xavier coloca, é estratégica, e é verdade, tá certo? Se tiver nós temos aqui, no caso do Senai, as formações profissionais, as qualificações, capacitação, e vários programas. E a Ciência Técnica ela vai ao encontro de todo esse programa para chegar de perto ao produtor rural. E hoje a assistência técnica aqui no Pará, a TEG, nós estamos com 7 mil propriedades em 2023, e este ano a projeção é chegar, ainda esse semestre agora, em 10.530 propriedades rurais, nessas 11 cadeias produtivas e nos 144 municípios do estado do Pará. É um grande desafio, sabe, Paulo? Um grande desafio, mas com essa casa, com os seus núcleos, sindicatos, com os assessores técnicos, supervisores, técnicos de campo, nós temos otimismo, né, e eu diria certeza de alcançar essas metas, com certeza. Muito legal. E a estratégia, assim, ela não está separada da gestão, né? Que aí eu acredito que entra junto nesse momento, que há uma parceria muito grande entre a TEG e o Negócio Certo Rural. É isso, doutor Ivo? É verdadeiro. Primeiro, gostaria de agradecer a possibilidade de nós podermos expor aos ouvintes a questão do programa do NCR, como nós chamamos, que é Negócio Certo Rural, e é uma grande possibilidade de permitir que outras pessoas venham se interessar pela questão da gestão na propriedade rural. O programa da gestão do NCR, ele é um programa nacional que foi desenvolvido a nível de Brasília, e ele é utilizado em todos os cenários do Brasil, de todos os estados. O sucesso do programa tem conduzido ele para seguidas inovações a respeito do assunto. A questão principalmente do NCR aqui no Pará, nós, só para vocês terem uma ideia, no ano que passou, de 2023, nós realizamos 140 eventos do NCR. Desses eventos, todos eles realizados a partir com a seleção, a participação dos produtores que recebem assistência técnica. Então ele é uma ação complementar na área de gestão para os produtores que recebem assistência técnica. A gestão começou já há algum tempinho, ela vem tomando uma outra dimensão dentro do sucesso do trabalho do agronegócio. Uma vez só se pensava na tecnologia propriamente dita, que ela fosse resolver todas as questões. Mas o negócio rural ele envolve muito mais do que só a produção. Ela envolve outros setores que são pequenos, dentro dos quais a questão da gestão. Então, o programa do NCR é um programa que é voltado para a gestão e para o empreendedorismo dentro da propriedade. Esse programa, ele é realizado com os pequenos produtores rurais e com médios produtores rurais. Nós temos encontrado assim, um resultado muito interessante, muito importante, quando da realização do encerramento dos treinamentos, a mudança que ocorre com esse produtor da entrada para a saída. Quando ele começa a ver que o mundo dele é muito maior do que aquele que ele imaginava. Que ele, quando faz, dentro das etapas, ele faz a parte da propriedade, que ele vai fazer uma avaliação da propriedade, ele vai verificar que ele tem um patrimônio grande, considerável, que ele nunca colocou no papel isso aí, ele começa a ficar impressionado que aquilo pertença para ele, sempre pertenceu. Quando começa a desenvolver a questão de custos, ele começa a pensar, mas o que estou gastando, onde é que está indo esse dinheiro? Quando ele vai para a parte de receita, também é a mesma coisa, ele não tem controle sobre isso, quanto gasta, quanto recebe. Então, essas questões todas, isso aí ele trabalha e ele vai, finalmente ele vai, durante o treinamento, nas fases de treinamento, ele vai elaborar um plano de negócio. Então esse plano de negócio para a propriedade é em suma o grande objetivo da questão do NCR. É o produtor sentar dentro da sua simplicidade, de seus conhecimentos, colocar no papel então o que ele quer produzir, como é que ele vai produzir, a que custo vai produzir, onde ele vai vender. Esse plano, então,
é um marco para ele. A partir daí começa a pensar em planejamento, começa a pensar na frente o que é que ele vai fazer, o que é que ele precisa para obter esses resultados. Então o sucesso disso aí do programa é que é uma coisa nova para o pequeno, para o médio produtor, que ele pouco vislumbrava essas questões todas. Achava que era uma questão muito difícil dele ter esse entendimento. Mas a gente, na prática, observa, né, de que muda completamente o pensar do produtor a partir da participação no treinamento. Muito bom. Não deixa de ser uma mudança também um pouco de mentalidade, de rotina, né? E aí, assim, nas propriedades, muitas delas, né, tem os familiares envolvidos, né? Como é que hoje o Senai também tem trabalhado essa questão de envolver, né, nos programas, né, na gestão, enfim, os familiares desses produtores, como é que tem funcionado isso? Tem uma linha nesse sentido? Bom, no NCR, vamos começar pelo NCR, então, a questão do NCR é muito interessante, porque ele é um programa que ele é realizado uma vez por semana, durante 7 semanas, e 8 horas de permanência dele lá no treinamento. Esse programa. Ele leva todo o material que ele tem, que ele recebe, ele leva para casa e discute com a família durante a semana toda aquele empreendimento para fazer o preenchimento do plano de negócio dele. E a gente incentiva muito fortemente para que aquilo ali não seja uma questão só da cabeça dele, como o produtor normalmente faz. Que ele faça uma discussão desses objetivos, do que quer alcançar e como quer alcançar, junto com a família. É importante que a família, em todas as etapas da elaboração do plano de negócio, ela esteja presente, que aquilo represente realmente o conhecimento de todos eles dentro da propriedade. É muito importante, inclusive, para o sucesso da família. Eu queria ver, Paulo, sobre esse assunto, é interessante também, dentro da metodologia, né, da TEG, né, que é um processo bastante educativo, né, de forma continuada, o técnico de campo, ele atende 25 a 30 produtores, né, naquela cadeia produtiva já definida naquela região. E ele assiste esse produtor durante 2 anos, uma visita por mês de 4 horas. Isso é muito importante. E quando ele visita esse produtor, que ele dá essa assistência tudinho na propriedade, claro que esse produtor tem os com a família, tá certo? Então esse produtor, além da assistência que ele recebe, né, permanente durante 2 anos, ele participa das ações que o Dr. Charles colocou de formação profissional rural, tá certo? Então ele já está inserido como, eu digo, uma pessoa, um cliente prioritário nas ações de formação profissional rural. E a sua família também dentro das ações da promoção social que tem, tá certo? Quer dizer, toda a família do produtor rural, dentro da própria TEG, como das ações do Senai, ele faz parte. Né? Que o Senai tem diversos programas, tá certo? Se eu não me engano, 28 programas o Senai desenvolve, não é isso? Então, desse programa tem a TEG, tem a formação profissional, a promoção social, que nesse sentido, ele atende toda a família, tá certo? Inclusive aqui com o Ivo, tem discutido permanentemente a participação dos produtores assistidos pela assistência técnica, eles participam do negócio rural, do NCR. Quer dizer, porque as coisas se complementam. Isso é fundamental, esse trabalho que o Senai desenvolve, dos diversos programas interligados, interagindo um com o outro. Isso é fundamental para levar a melhoria, né, desse produtor rural, da sua renda, do seu negócio. Isso eu achei interessante no Senai que isso acontece, né? Complementando o que o Dr. Celso falou, também o Dr. Ivo, sobre a questão da importância de alguns projetos, principalmente a TEG e o negócio rural, tem também um programa muito importante do Senai, que é bastante parecido com o negócio rural e que é direcionado para a mulher empreendedora rural. Esse é um programa que vem sendo trabalhado com muita ênfase atualmente aqui no estado do Pará, porque a gente sabe que as mulheres têm desenvolvido a nível de Brasil várias atividades ligadas à sua propriedade rural. Não só a propriedade rural, mas as atividades como um todo, né? Então a mulher está conquistando muito o seu espaço dia a dia, né? No campo e também na cidade, em outras atividades. Exato. Mas especificamente no agronegócio, esse programa ele
proporciona às mulheres, né, desenvolver o seu empreendedorismo junto à propriedade onde elas administram, né? Quer dizer, e aí ela tem a oportunidade de desenvolver e melhorar a sua propriedade, né? É um programa muito importante que o Senar está dando toda a prioridade, juntamente com os outros programas que têm sido desenvolvidos. E muito importante esse programa aqui para o estado do Pará também. Você pode falar o nome do Mulheres programa? em Campo, Mulheres em Campo. É um programa Mulheres em Campo, desculpa, eu me esqueci de citar, estou empolgado em falar na importância da mulher. O protagonismo da mulher, né? O protagonismo da mulher, essa é a palavra correta, né? E, então a mulher tem desenvolvido esse programa, participa desse programa, né, Mulheres em Campo, né, com muita ênfase, muita vontade, né, e tem apresentado bons resultados, segundo o executor desse programa, que é a doutora Eleni, que não está aqui presente, mas ela tem nos proporcionado algumas informações sobre o trabalho que ela vem desenvolvendo. Com certeza vamos ter bons resultados no empreendedorismo da mulher nessa área rural do agronegócio paraense. Maravilha, né? E aí, então, é uma melhoria contínua que o sistema está ajudando a proporcionar e em várias frentes, que são as frentes necessárias, né, para o nosso agro aqui crescer cada vez mais. E aí, nós temos até uma demanda um pouco grande, né, de pessoas, como que eu posso fazer parte dessa tag, desse negócio certo, né? Qual é o perfil de profissional, inclusive, que está assistindo, está auxiliando, né, ajudando os nossos produtores rurais no dia a dia? Como que deve ser esse profissional hoje que quer fazer parte até mesmo do Senar, né, do sistema? Olha, nessa área de instrutoria do Senar, nós temos alguns caminhos, algumas alternativas. Os programas, o Senar ele trabalha, né, com a parceria dos sindicatos produtores rurais, como foi citado aqui, e também com uma equipe de instrutores que o Senar treina na sua metodologia do Senar, o ATEG também treina na sua metodologia do ATEG, para prestar assistência técnica a esses produtores. Como o Senar também tem um programa de formação de nível médio de técnicos, antigamente chamado de ATEG, que é um programa de formação de técnico de nível médio. Então, esse programa iniciou em 2015. O primeiro curso que foi implantado foi de gestão no agronegócio, depois veio o curso de fruticultura, depois veio de zootecnia, depois veio de floresta e por último foi implantado no final do ano passado, foi implantado o curso de agricultura. O primeiro curso que foi de agronegócio, ele já formou quase 1.000 técnicos de nível médio na gestão do agronegócio, né? E esse curso atualmente ele está funcionando em 22 municípios do estado do Pará, com 1.320 alunos matriculados. Então por aí você vê que o Senar se preocupa também com a formação de pessoal capacitado para trabalhar no desenvolvimento do agronegócio paraense. Tem também as faculdades CNA, que também trabalha na questão do ensino superior. Então você vê que existe uma gama, vários programas, né? E além da assistência técnica ao produtor rural, tem também a formação técnica pessoal, de nível médio e também de nível superior, né? Quer dizer, tudo isso é estrutura que o Senar está montando para atender o produtor rural, como foi colocado aqui em alguns momentos aqui pelo Ivo e pelo Celso, né? Então é uma grande responsabilidade do Senar, né, nessa formação de pessoal técnico para atender o agronegócio paraense. O senhor pode citar alguns municípios, né, onde... São 22 municípios, né? Esses 22 municípios, eles dão apoio a esses cinco cursos de nível médio, né? Como também alguns cursos na área do curso superior, né? Por exemplo, o município de Santa Isabel, o município de Capanema, o município de Castanhal, o município de Paragominas, o município de Ulianópolis e outros no total de 22, eles dão todo o apoio para que esses cursos funcionem de forma presencial. Porque tem a parte presencial e a forma também EAD. É um curso híbrido, né? Ele tem a sua forma presencial e também o sistema EAD. São 22 municípios que dão apoio com 46 polos presenciais, porque às vezes um município ele dá apoio a 2 ou 3 cursos, né? Então nós temos 46 cursos de apoio de forma presencial e 22 diferentes municípios que constituem esses apoios. E aí amplia, né? O Paulo, no caso específico da ATEG,
É importante que no site da Federação da Agricultura aqui tem o edital, né, já publicado já há algum tempo, tá certo? E as pessoas, os técnicos interessados, está disponível no site aí para se credenciarem. São empresas, tá certo? Que são credenciadas da licença agrárias e afins também, tá certo? Para se credenciarem para a função de supervisores e técnicos de campo, tá certo? E é todo o processo de credenciamento, seleção, tudinho, tá certo? Até a contratação dentro da necessidade, das possibilidades, tudinho. A partir dessa contratação, eles participam obrigatoriamente de uma capacitação da metodologia da técnica, tá certo? Que essa metodologia ela também tem alguns caminhos que é necessário, que vai desde o diagnóstico da propriedade, tá certo? A diagnóstico vai até a questão da participação da formação profissional, planejamento, adequação tecnológica, até a avaliação ao final, tá certo? Então, toda essa questão metodológica é uma capacitação que passa tanto presencial como à distância também, e outra capacitação que é a questão do CISATEC, sistemas de acompanhamento e monitoramento, que é também obrigatório. Então, depois dessa empresa devidamente credenciada e se selecionada e contratada, ela tem que passar esses 2 momentos até iniciar suas atividades, tá certo? Então, isso a sua questão é importante, né? Esse esclarecimento, o edital está publicado, está no site da Federação da Agricultura e do Senado. Perfeito. A pessoa, né, no caso a pessoa jurídica, né, a empresa, ela já tem que ter um portfólio, como é que tem que ser essa estrutura dessa empresa? Essas empresas, elas todas são ME, tá certo? E são engenheiros agrônomos, pode ter sócios também, veterinários, ou tecnista, né, bem, técnicos de nível médio agropecuária, tá certo? Normalmente já se tem essa empresa, já se credenciam e todo o setor jurídico aqui do sistema avalia a questão técnica. Depois de avaliada direitinho, dependendo das condições, das necessidades, pode ou não ser contratado. E também nós temos um limite, claro, tá certo? Para atender essas 10 mil propriedades, nós considerando que cada técnico assiste até 30 produtores por dia, nós temos um limite também. E esperamos no decorrer do tempo, quem sabe, ampliar, porque a gente sabe um número imenso de produtores, pequenos produtores, médios produtores, que precisam, né, dessa assistência permanente também nas suas propriedades, com certeza. Isso aí. Perfeito. Doutor Ivo, o negócio certo, ele tem um material didático, né? Muito bem formulado, inclusive, eu já vi material muito bonito até. O senhor pode falar pra gente como é que é esse material, como é que tem que ser o acompanhamento do produtor no dia a dia? Ele é como um diário, né? Tem que andar do ladinho do produtor, como é que funciona? Eu era para ter trazido um material aqui para demonstrar. O programa, ele tem um manual, primeiro, que é do instrutor. Ali traz, módulo por módulo, os conteúdos programáticos e a metodologia, como é que ele vai utilizá-lo, quais são, do dia a dia que era feito. Ele segue religiosamente esse conteúdo programático estabelecido. Depois dessa questão, nós temos um outro manual que é do produtor, do participante, onde tudo que foi abordado em sala de aula, ele recebe isso no manual. Neste manual ele tem as figuras e tem os conteúdos e tem os exercícios, onde ele então acompanha, ele em casa durante a semana, ele pode rever todo aquilo que ele tenha qualquer dúvida durante o transcorrer daquele módulo que ele teve. Ele pode chegar em casa, fazer discussão, discutir, ter um melhor entendimento de tudo isso. Afora isso, o produtor também recebe o caderno do produtor. Nesse caderno do produtor, ele vai fazendo algumas atividades em cada módulo dele. Quando se estabelece de fazer o diagnóstico da propriedade, que é o módulo 1, ele no caderno ele vai fazer e desenhar qual é a propriedade dele, o que ela contém, onde está localizada. Ele vai
colocar se tem água, tem rio, vai desenhar o rio, vai desenhar onde é a casa, onde é a sede, onde é que estão a reserva florestal, onde é que ele tem as diversas culturas, quais as quantidades, tudo ele faz esse desenho uma diagnóstico, vai numa visão, para ele ver, ele vai colocar da propriedade dele. Da mesma forma, quando vai levantar os custos, então lá tem toda a questão sequencial de como ele tem que fazer toda a parte de custo. Quando vai ser para a receita, da mesma forma, a questão de receita, quando vai para o mercado. Então, ao final do exercício, quando chega-se ao final do curso, esse caderno torna-se um plano operacional dele. É o plano de negócio dele, ele transcreveu todinho de dentro. Esse plano, aí, ele em 2 momentos, ele é visto e revisto pelo instrutor. Entre o 3º e o 4º módulo, se faz o que nós chamamos de consultoria em sala, que cada propriedade nós dedicamos, o instrutor vai dedicar 2 horas para ver se ele transcreveu, se ele está colocando, se está correto, se os preços que ele levantou, que ele fez na pesquisa estão dentro do, mais ou menos, do real, se o que ele avaliou está certo, se não está, se tem algum erro, ele vai corrigir nessas 2 horas. Posteriormente, depois do 5º módulo, no 6º momento, ele vai fazer uma consultoria em cada propriedade. Então, o instrutor se desloca para cada uma da propriedade em função do cronograma que ele estabelece, e ele vai dedicar 4 horas para verificar se aquele plano que ele fez, onde é que ele vai instalar, como é que vai instalar, e principalmente montar uma estratégia operacional desse plano. Porque não adianta ter o plano só na mão. É necessário que ele, a partir daquele momento, ele já estabeleça, bom, vou fazer esse passo aqui, vou fazer aquele passo, o 3º passo, passo por passo, onde ele vai fazer a implantação do programa, do plano que ele elaborou. Eu queria dizer afora essa questão, dizer dessa conjugação entre assistência técnica e o NCR, que é importante, que no ano passado, no ano de 2023, nós chegamos a atender 2.197 produtores que são assistidos pela técnica. Desses aí, nós fizemos 60 eventos na área de piscicultura, para o público de piscicultura e de mandioca. Fizemos 44 eventos para o pessoal que trabalhava com gado de leite, também, né, dentro desse ano que passou. Neste ano de 2024, estão previstos, então, nós fazemos 150 eventos. Neste momento, nós estamos com 44 cursos sendo realizados na região Guajarina, Bragantina, Nordeste Paraense. Estamos com 44 eventos. A partir do mês que vem, nós estamos nos deslocando para a região do Baixo Amazonas. Nós vamos atender Santarém, vamos atender Óbidos, Alenquer, Oriximiná, Monte Alegre, toda aquela região nós vamos atender, com mais 48 eventos que serão realizados lá. Em 3 meses, esses técnicos ficarão lá dentro do município para atender esses produtores no sentido do programa do NCR. Perfeito. E vocês até falaram que é pelo sindicato, né, que a pessoa pode fazer, né, a solicitação. Tem que estar associado ao sindicato, qualquer produtor que ainda não esteja fazendo parte do sistema pode participar. Como é que funciona, né, hoje? Olha, Paulo, é importante que ele participe do sindicato, claro que é porque o sindicato sabe que do município nós só temos um sindicato de produtores rurais, só tem um, e um de trabalhadores rurais. Então esse produtor, é importante que ele participe da sua representação política do sindicato, e que ele estará toda uma imensidão de programas que vão através do sindicato. Quer dizer, se ele está associado, sindicalizado, é fundamental, tá certo, para ele participar de todos os programas. Agora, claro que não é obrigatório, ele tem, mas nós incentivamos, motivamos que esse produtor participe do seu sindicato, esteja associado ao sindicato, para que ele tenha, a curto prazo, esse acesso a todos os programas que o sistema oferece para ele.
tá certo? Não só da TEG, esse que o Alexandre falou, mas tem a Projeto Feira Segura, tem o município itinerante, tem a unidade de móveis, uma série de outros programas que ele vai ter acesso, vai ter conhecimento através do seu sindicato, que é a única representação política que tem da categoria, é o seu sindicato de produtores. Quer dizer, isso é importante também, viu, Paulo? Perfeito, né? E o sindicato hoje que é a voz do produtor, né? Assim como o sistema é a voz do produtor. Só complementando o que o Dr. Celso falou, da importância do sindicato em atender as demandas dos produtores rurais. Por exemplo, as programações do Senar de capacitação são feitas em conjunto com os sindicatos. Os sindicatos é quem, lá no interior, na sua área de atuação, é quem capta todas essas demandas e direciona aqui para Belém, onde está a coordenação dos trabalhos do Senar, e esse programa de capacitação é elaborado juntamente com os sindicatos. Você vê a importância dos sindicatos na captação das demandas nos interiores dos produtores rurais. Por isso é importante, o que o Dr. Celso colocou aí, do produtor rural, estar atento na participação das ações dos sindicatos, porque isso fortalece os sindicatos e também o produtor rural, que constitui todo o sistema FAEPA-Senar. Perfeito. E tem acesso aos diversos programas aí, né? Diversas linhas de programas, né? Que o sistema FAEPA-Senar oportuniza aos produtores. Eu acho importante, eu anotei aqui alguns dos benefícios que a assistência técnica gerencial do Senar, ela proporciona aos produtores rurais que participam. Isso aqui é alguma delas. Sim. Primeiro é reduzir os custos da sua atividade. O segundo, aumentar a produção. O terceiro, melhorar os índices de produtividade. Melhorar a sua renda, que é um programa que, como é gerencial, a gestão, como o Ivo colocou também, é melhorar a sua renda, tá certo? Aumentar essa renda. Aprender sobre gestão. Ter acesso, isso é fundamental, a mais 300 cursos que o Senar oferece, envolve também, receber assistência técnica todos os meses, oportunidade de ter um caso de sucesso. Olha lá, se é oportunidade de ter um caso de sucesso entre os produtores rurais daquele do seu município, da sua região. Importante também é fazer parte de uma rede de mais de 2 milhões de produtores assessorados pelo sistema CNA-Senar. Quer dizer, esse é quem participa desse programa e tem todos esses benefícios que é importante também para o desenvolvimento da sua propriedade, do seu negócio. Perfeito, muito bom. Quer falar mais alguma coisa sobre o negócio certo? Né? Ou sobre o próprio Senar, né, de estar aqui em conjunto com essa equipe tão maravilhosa e que tem que trabalhar junto todo dia, né, olhando aí as necessidades do produtor. A gente tem muitas oportunidades, né, de sentar, conversar, discutir as questões técnicas, eu acho que é importante. Os resultados, né, porque há necessidade de ter uma parte de analítica sobre os resultados. Não basta os números, é necessário que se veja a qualidade, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, como é que estão os resultados. É muito interessante que a gente possa fazer isso, ter essa parte mais analítica também, né? Fortalecer essa parte analítica dos resultados. Porque uma coisa é dizer, não, fiz 100 mil produtores. Qual é o resultado? Isso. Nós temos que ter uma preocupação em medir esses resultados. E para quem, né? Para qual cadeia, né? Qual cadeia? E estamos nesses rankings dos primeiros lugares, mas temos muitas outras oportunidades de cadeias produtivas aí para crescer, né? Para estarmos também entre os primeiros. Eu provavelmente no programa nós não vamos caminhar no mesmo ritmo do ATEG, né? Porque fica mais limitado. Mas a ideia é de que tudo isso aí, tendo assistência técnica, facilita muito. É outra coisa você chegar lá com a ideia de gestão, né, de fazer acompanhamento, porque ele já canso de ver os produtores no treinamento. Então é por isso que o técnico está pedindo que eu veja as notas, quanto é que eu estou gastando, como é que eu estou gastando. Agora estou entendendo isso, o porquê disso, né? Isso é muito importante, sabe? Essa inter-relação entre as diversas eventos da instituição. Perfeito. A aprendizagem não para, né, doutor Luiz, aí, né? Com certeza, a avaliação das ações, né?
Até mesmo dentro da sua casa, você tem que ter gestão para avaliar o quanto você está gastando, o quanto você está recebendo, para adaptar os seus custos ao que você ganha, né? Saber quanto você pode reservar como poupança. Na agricultura é a mesma coisa, você tem que ter a gestão do seu negócio. Saber se você está gerindo bem o seu negócio, onde é que você está gastando mais, onde é que você está ganhando mais um pouco, para poder tomar decisões mais acertadas e garantir mais o seu futuro, né? Então é importantíssima a questão da avaliação. Perfeito. Chegamos ao fim do nosso podcast. Agradeço mais uma vez a presença do Dr. Luiz Carlos, o coordenador técnico pedagógico do Senar, Dr. Celso Botelho. Eu ia falar o nome em francês, eu ia falar o Botelho, para não pronunciar errado. O Pugé. É francês? É, Pugé. Francês, né? E o Dr. Ivan Marc aqui, grandes planejadores dos programas do Senar. E esse foi o podcast Pará Mais Agro, né, produzido pelo Sistema FAEPA, Senar e Núcleos e Fundepec. É um prazer estar com vocês. Acompanhe nossa programação, nossa rádio FAEPA Senar.